E já começou? Vocês nem me avisaram nada, hein? Será que é possível investir com R$40? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Como isso funciona? Ao final do encontro, você vai entender tudo isso e um pouco mais. Que bom ter você aqui. Muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno e toda quinta-feira às 15 horas eu trago um conteúdo sobre como é possível você investir com determinados valores. Chama Investidor do Cotidiano. E o objetivo aqui é democratizar o mercado financeiro. Mas antes, não menos importante, quais são os assuntos que eu irei abordar? Dá para investir com R$40? Sim, é possível. Usando ações da Taesa ou Tesouro Direto. Vou te explicar na prática o que isso faz. Você pode começar com segurança, mesmo sendo iniciante. É possível receber dividendos reais com uma ação. E você vai entender como é essa mágica de multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. E para finalizar, tudo será explicado de forma simples e prática, como beber um cafezinho. E não tem vinheta, então tem que continuar ao vivo. Não é isso, produção? Muito bem, quando nós falamos de investimentos, na última semana eu falei sobre como investir com R$30. E ali eu mostrei as ações do Banco do Brasil, recebi aqui uma enxurrada de perguntas, comentários, e então hoje eu trouxe duas opções, tá bom? Vou apresentar duas ferramentas que os investidores têm. Mas antes de falar dos produtos, 2 pontos importantes. Toda vez que você vai investir, você precisa fazer uma API, Análise de Perfil de Investidor. Este é um questionário com 10 perguntas que você vai realizar para entender o seu perfil. E de acordo com o seu perfil, você terá alguns produtos. Quem é conservador trabalha com produtos conservadores. O que são produtos conservadores? Poupança, renda fixa, tesouro direto, dívidas emitidas pelos bancos, chamadas CDBs. Moderados, que são fundos de investimentos, produtos com um pouco mais de incerteza, que exigem mais longo prazo para você receber a rentabilidade. E você vai ter o perfil agressivo, que são aqueles investidores que conhecem um pouco mais, que estão pensando em horizonte de tempo um pouco maior, como 3, 5, 10 anos e por aí vai. Eles têm conhecimento ou que eles tomam decisões de maneira muito rápida, porque eles têm esse conhecimento sobre os produtos de investimentos. Então nós temos 3 perfis, conservador, moderado e arrojado. Tudo bem? Legal? Bacana. Depois disso, existe uma barreira no mercado financeiro que é, se você nunca investiu, você não vai começar com muito dinheiro, você vai começar com pouco dinheiro, você quer testar, validar a hipótese. Então eu tenho procurado trazer valores acessíveis para quebrar uma crença que você acha que você não pode investir. Então na última semana eu falei de Banco do Brasil, expliquei um pouco disso para você. Na semana passada eu perguntei sobre comprar um Big Mac, recebi algumas críticas aqui, então agora eu vou perguntar sobre açaí. Queridão, dá para tomar um açaí com R$40? Aí dá, né? Aí é possível. E um crepe? Crepe também? E me responde aí, o que você faz com R$40? Pode comentar aí, o que você faz com R$40? Eu vou te falar que eu acho que eu vou ter que falar do Big Mac de novo, porque aquele grandão que é o Double, eu acho que ele é acima de R$40, que vem com carne. Eu vou ficar no Big Mac, desculpa. Mas me conta o que você faz com R$40. Outro dia eu estava na palestra, a mulher falou que a coxinha era R$7. Quanto é a coxinha onde você mora? A mulher falou R$7 a coxinha, acho que é caro. É isso, produção? É isso? Boa. Então, o que você faz com R$40? Vou te mostrar uma empresa. Eu adoro falar de ações, vou pegar aqui o caso de Taesa. Você conhece a Taesa? Taesa é uma empresa mineira que trabalha com energia, tá bom? É isso mesmo, trabalha com energia. A Taesa, ela faz uma questão importante que é a transmissão de energia, vende essa energia. Deixa eu consultar aqui a MIA, né? Deixa eu ver aqui a MIA me falando comigo, só um segundinho, viu? Procurando na IA. Boa. Ó, só para você ter ideia, a Taesa, aqui, deixa eu pegar a MIA. Ela ganha dinheiro como? Né? Primeiro, ela é uma empresa de transmissão de energia elétrica, tá bom? Ela vende ali uma energia anual permitida, que a gente chama de RAP, definida pela ANEEL. Essa receita, ela faz isso através das linhas de transmissão, ou seja, quanto mais confiável a transmissão, melhor para ela. Ela também faz leilões de concessão, participa desses leilões de concessão, concessões por mais de 30 anos onde ela recebe.
ela tem a ideia de fazer expansões, ou seja, tudo isso que ela faz vem de uma receita constante previsível chamada RAP, o RAP, né? E a empresa ela costuma distribuir grandes dividendos, que a gente fala, né, sobre dividendos. Mas, Ivan, o que é uma ação? É o menor pedaço de uma empresa, e sempre quando eu vou fazer um investimento eu tenho que entender como essa empresa ganha dinheiro. Então aqui a Thaís ela tem a questão dessa receita fixa regulada, que é uma remuneração que a gente chama de RAP que ela recebe. Então ela tem uma linha de transmissão que quando ela é distribuída, ela vai recebendo um percentual sobre isso, tá bom? Mas às vezes as pessoas têm que falar assim, mas Ivan, eu não gosto desse negócio de mercado de ações, não funciona muito para mim, eu quero um outro investimento. Eu já vou falar sobre isso também, tá? Porque investimento em ações é para a pessoa que tem um perfil moderado e agressivo, que tem visões de longo prazo, que não são um perfil conservador. E aí as pessoas falam, mas você só fala de ação, você não fala de títulos públicos, você não fala como é que isso funciona. Então hoje eu trouxe também para você a comparação com títulos públicos também, dá para investir com R$40 em títulos públicos, vou fazer isso, tá bom? Porque eu falo de ações, eu gosto muito de ações, mas se a gente fala de mas eu não consigo, mesmo que você fale que é para começar com pouco, que é para mudar a minha mentalidade, eu não consigo, R$40 eu não consigo, é o Big Mac ali, do dobro aqui que eu como com pipoca, refrigerante. Eu não quero perder esses R$40, eu não quero dormir por causa disso. Mas eu sempre falo, você tem que começar com pequenos valores para você entender como isso funciona, para você quebrar essa mentalidade. E sempre pensando com um valor que não vai te fazer falta. Mas hoje eu vou te mostrar também as oportunidades em renda fixa. Eu vou começar a fazer assim agora, porque a ideia é investidor do cotidiano, né? Então vamos pensar sobre isso também, tá bom? Mas em linhas gerais, a Taesa é uma empresa que faz transmissão. Tá? Quanto ela custa? R$34,70. Quando você paga R$34,70, o que você está comprando da empresa? Né? Você está comprando todos os ativos da empresa, as linhas de transmissão, as torres, os terrenos, você está também comprando caixa, as aplicações financeiras, a conta a receber. Tudo que a empresa tem de receita, você também está recebendo. Então, quando você paga R$34,70, você recebe uma fração de tudo isso que ela possui. O que é isso tudo que ela possui? Ó, linha de transmissão, subestações, torres, terrenos, o caixa que ela possui, as aplicações financeiras, as contas a receber. Só que isso numa menor fração de R$34,70. Então, toda vez que você paga R$34,70, você tem essas frações aqui da Taesa, tá? E por que eu falei de Taesa? Porque eu sempre falo para você que toda empresa, quando tem lucro, ela distribui o seu caixa aos seus acionistas. Então, quem compra uma ação é um acionista. Então, se ela recebe, se essa empresa teve lucro, uma fração desse lucro será distribuída para quem tiver uma ação, 2 ações, 3 ações, proporcionalmente a isso. Vamos ver quanto foi isso que ela distribuiu? Vou botar aqui na minha quanto foi a distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos. Estou aqui perguntando. Da Taesa. Pronto. Bacana. Quanto foi a distribuição de dividendos da Taesa? Aqui a gente vai começar nossos cálculos aqui. Isso que nós estamos fazendo quando a gente começa a olhar o balanço da companhia, chama-se análise fundamentalista. Beleza, ó. Os últimos dividendos da empresa, olha que loucura, gente. No exercício de 2024 foram incríveis R$900 milhões. Isso mesmo. E cada pessoa que tinha uma ação recebeu em média ali, no ano aqui de 2025 que está projetado aqui, algo em torno de 78 centavos por cada ação. Mas eu vou ser melhor, eu vou aqui no meu amigo Google. Google não pode, né, produção? Não pode falar Google, né? Ih, falei, caramba, não podia falar Google. O pessoal não combinou comigo, eu falei. Então, cada trimestre dela, ela paga 64 centavos. Então, cada uma ação que você tiver é 64 centavos. Esses 64 centavos está dividido pelo preço da ação, a gente chama isso de dividendo yield, dá uma taxa de 7,34%. Então, ela tem um dividendo de 7%, que lembra um pouco a taxa da poupança, tá bom? O que é isso? Então, eu tenho aqui o ganho de capital e eu tenho aqui os dividendos. Dividendos dela, segundo os dados aqui, 7,34%. E o valor dela é R$35. Então, cada R$35, você vai ter uma remuneração de 7,34, que é igual à poupança. Vamos fazer aquela brincadeira que eu faço sempre? Deixa eu perguntar para mim, quanto é o preço justo? Quanto é o preço justo? O preço justo é uma métrica que as pessoas olham para entender se ela está longe ou perto desse preço, se você está comprando num bom ou num mau preço. Eu tenho algumas considerações sobre isso. No meu método Rejude eu explico como você faz essas considerações. Mas vamos lá. A XP Corretora, lembrando que a gente aqui é independente, não recebe nada de ninguém, ela fala que o preço justo dela deve ser entre R$35. Agora está R$34,70, então está próximo. A Agroinvestimento fala que também o preço dela deveria ser R$34.
E a Genial Investimentos fala que ela deveria ter um preço de R$36. Então tá todos estão ali mostrando que o preço justo é entre 34 e 36, que é o preço que ela tá. Então, quando eu faço essa ideia, eu estou olhando o ganho de capital, que é comprar na baixa e vender na alta. Quando eu penso em dividendo, eu estou pensando em dividendo. Estou pensando em duas variáveis importantes da companhia, tá bom? Então, Taesa paga dividendos, teve dividendos trimestrais, dá uma taxa de 7%. O preço justo é esse. Eu sempre explico para você uma variável importante, que é o PL, que é o preço versus o lucro. O que é isso? Se eu pegar esse preço de R$ 34,70 e respeitar o lucro da companhia, que é o que a gente olha enquanto investidor, eu vou chegar num número, que é o preço-lucro, tá? Quanto é o PL dela, que é o preço versus o lucro. Minha já vai responder aqui para vocês. Então perceba, quando eu vou tomar decisão de investimento, se vocês não estão percebendo, criando uma análise aqui, superficial, no meu método eu trago maior profundidade sobre isso, mas a gente mostrar o que está acontecendo, se vale a pena investir, se está de acordo com a sua estratégia, com o seu perfil de investidor, ou nessa quebra de crença limitante, que você começa com pequenos valores, tá bom? Então, a ideia aqui é você ter essa visão para pensar em como um investidor, porque às vezes você não pode só comprar por comprar, você tem que ter uma visão do negócio da companhia, tá bom? Então vamos ver quanto é o preço-lucro dela aqui e a gente encerra essa parte. Então, Taesa, tem uma outra questão também, né? Quanto é o que ela distribui de lucros, né? Vamos perguntar aqui, deixa eu ver aqui, quanto é o payout? Quanto é o payout dela? Quanto é o payout? O que é o payout? Você não sabe o que é o payout, eu não te falei. Payout é o proporcional do lucro que ela distribui. Ou seja, muitas empresas têm uma alta geração de caixa e elas acabam distribuindo um pedaço desse caixa. Na semana passada a gente tinha falado que o payout do Banco do Brasil era algo em torno de 70%. Então, isso olhando a média. Então, você tem que entender quanto ela distribui dividendos. Porque aqui a sua estratégia parece ser muito clara, olhar se está pagando dividendos ou comparar com outras empresas, tá bom? Enquanto a gente está olhando isso aqui, deixa eu já levar para um outro campo aqui, que é um campo muito procurado, né? Que é o campo de não ser ações, que eu tinha prometido para vocês, né? O que era o campo de não ser ações, tá? O campo de não ser ações, a gente vai falar aqui, deixa eu trazer minha apresentaçãozinha, que é o seguinte, o que eu também posso fazer com isso? Eu posso fazer tesouro direto, renda fixa. Por quê? E isso explica muito porque que o Brasil tem um mercado muito forte em renda fixa, tá? Hoje existe um título que é esse Tesouro IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, que é o 2029, que ele paga 7,48 mais IPCA, né? 7,48 mais IPCA. Quanto é isso, né? Pensa o seguinte, você vai ganhar a inflação do período, se ela for 5, for 5, for 10, for 10, até 2029, mais uma taxa de 7,48, pagando incríveis R$34. Então você tem duas opções aqui. Uma, ou você compra uma ação, ganha dividendo e ganha de capital, lembrando que isso não é recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional, ou você pega esse dinheiro e não vai para o mercado de ações e vai para o Tesouro Direto, onde você sabe que cada ano que você tiver, você vai ganhar uma taxa de 7,48 mais a inflação no período. Esse título ele vai vencer no dia 15 de maio de 2029, e aí esses R$40 que você colocou vai chegar remunerado, tá bom? Aqui, para vocês brincarem, a gente tem o seguinte, lá no site do Tesouro Direto tem uma calculadora, tá vendo aqui, ó? Que ela fala o seguinte, qual é o valor que você quer investir? Vai botar R$40 ali. E você quer investir quanto todos os meses? Aqui chegou uma grande brincadeira, né? Todos os meses, ou seja, você não pode fazer investimento uma única vez só, você tem que estar repetindo isso sempre. Então, sempre estou mostrando para você que você tem que estar botando os 40 e repetindo isso. Se você fizer isso, ele te dá um cálculo aqui, olha que incrível. Ele já te dá aqui o seguinte, ó, você vai ter um crescimento, você vai fazer 47 aportes mensais até 2029, até a data, vai ter investido 1.920 e vai tirar R$2.329. Vai ter um ganho ali, tirando a inflação, né, ali de quase 400, mais de R$400, né? Ou seja, seu dinheiro vai trabalhar para você crescendo nessa taxa de 7,48. Lembrando que eu fiz aqui uma simulação com o vencimento do título, que é no dia 15 de maio de 2029. Mas você vai ter o dinheiro trabalhando para você, investindo todos os meses. Se você não fizer esse investimento, ele não cresce. Isso que é incrível, né? Então, dentro disso aqui, ele faz uma linha de comparação, ele põe os outros títulos, ele compara a taxa conquistada, e aqui você consegue entender que você tem dois caminhos. O Tesouro IPCA ou as ações da Taesa. O que vai determinar o que você vai escolher? O seu perfil de investidor, a sua tolerância ao risco, a sua tolerância à volatilidade, a questão de você combinar ativos diferentes. O que vai determinar aqui é a sua estratégia, o seu ponto de partida. Mas você percebeu que dá sim para investir? Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui.
dá para investir sim com R$ 40. Você tem 2 produtos, então é possível você investir, fazer o dinheiro trabalhar para você. O que você achou? Você gostou dessa ideia da gente ter 2 produtos para a gente trabalhar? A gente tem um produto conservador, a gente tem um produto moderado e arrojado, a gente tem tudo trabalhando, mas você consegue investir com R$ 40. Você acha que dá? Não dá? Você acha que foi uma boa seleção selecionar a Taesa? Você tem outras opções? Quais são? Você não entendeu? Tem um link aqui para te ajudar. É o meu método, o método Rejude, Renda, Juros e Dividendos, onde eu crio uma estratégia para você, levo você para conteúdos, para uma plataforma, papo com analistas, explicando como é que você cria as carteiras. É um método que dura para você entender como funciona, para você ter um jeito de pensar. Aqui eu vou te mostrando o básico, mas aqui você vai ter todo um pensamento estruturado. Mas comenta aqui, você gostou dessa ideia de investir com R$ 40? Você quer investir com mais? Fez sentido? Não fez sentido? Semana que vem tem mais.